Bom dia, acordados! Vamos a mais um dia. Vamos ver que dia que é hoje? Vamos ver o dia? Quem tá acompanhando isso desde o início deve estar doido já, né? Vicira, até quando vai ser acordados? Vamos ver até quando, né? Estou decidindo aí. Enquanto eu tiver força para seguir, eu tô aqui. Vamos acordar, ó? Respira, ó. Esticadinha, dá um pulinho aí, ó. Tá deitado, né? Tá deitado, levanta. Levanta que você tá morto não. Vamos levantar, Caroline, bom dia, Frank, bom dia, ó. Que hora você acordou, Psyr? 10 para 5. Já fez o que, Psyr? Ah, já li, já comi uma frutinha, já bebi meu copo de água, já meditei, já desejei o melhor pro meu dia. E o que você já fez pro seu dia, hein? Ó, e hoje vai ser faca na caveira, sabe por quê? Porque acabando aqui às 7 horas, às 7h27, eu vou estar com a amiga Cris Anata lá da Espanha, fazendo uma live top demais com ela. E é assim, energia pura, vital. Energia vital lá em cima. Escuta a música bater na sua cabeça, ó. Ah, delícia. Chega de música, porque senão eu vou ficar ouvindo música aqui. E o intuito da live não é ouvir música, é falar sobre conteúdo. E conteúdo importante para a vida da gente, para a mudança do nosso mindset, a nossa cachola, né? Ó, a chavinha aqui do lado, assim você só virar ela. Na PNL, bom dia, bom dia, bom dia. Na PNL, na programação neurolinguística, quando as pessoas falam pra gente que nós vamos virar a chavinha e desligar a mente do automático pro modo manual, a gente fica meio estranho. A gente fala, será que isso funciona? E aí funciona. Por quê? Trazer a mente pro modo manual é o estado pelo qual você irá controlar as coisas. E não a sua mente. Tipo, acordei, vamos embora. Mente hipnótica. Não. O que eu vou fazer? Planejou o dia ontem? Você faz o planejamento mensal, semanal ou diário. Eu faço os 3 e anual. Eu aprendi a fazer isso, acho que desde novo, mas na empresa, que eu sempre trabalhei em multinacional. E multinacional eles tinham o tal do budget, né? Que era o planejamento para o ano seguinte. Então, quando a gente chegava em agosto, a gente tinha que sentar todos os departamentos e entregar o budget. Ou seja, a gente entregava o relatório das despesas anuais dentro do ano corrente e já fazia esse budget para o ano seguinte. Provisionando o que é? As despesas. Tudo que acontecer no ano seguinte, isso é provisão. A gente errava às vezes, por quê? Porque vem coisa no meio do caminho. Então assim, uma empresa, vamos fazer essa pergunta, ó, se uma empresa ela precisa fazer planejamento, quiçá a gente como pessoa. E planejamento tem gente que acha que isso é besteira, mas não é. Porque ele se torna um hábito. E aí nós falamos do hábito lá atrás e vocês já estão vacinados de hábito. Então assim, planeje seu dia, planeje sua semana, planeje seu mês, planeje seu ano e joga futuro lá, o que você quer atingir. É assim que funciona. Isso aqui, ó, é um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Tem gente que fala assim, meu Deus, eu nunca fiz isso. Então faça, é simples, é um papel, é um computador. Eu uso a agenda do celular lá, o calendário, para um monte de coisa. Da semana tá ali, ó. Então eu sei que tu tem o Google, gente. Hoje tem o Google. Você tem o Google Calendário, você joga ali, ele te explica, ele te avisa o tempo inteiro o que você tem que fazer. Então assim, é engraçado, né? Onde que nasceu isso? Minha mãe, olha que engraçado essa questão de planejamento. Minha mãe ela tinha uma certa rotina. Eu lembro que até para cozinhar ela tinha uma galinhazinha que ela virava, fazia... E ela colocava ali aquele negócio, era tipo um cronômetro da época, né? Hoje a gente coloca no relógio e ele vibra. Aí eu já sei que terminou. E aí ficava aquele negocinho girando, até acabar ela lá tirar. E ela tinha um certo planejamento diário. E aí a gente cresce com essas coisas. Eu já tive essa facilidade de ter isso. Eu sempre agendei até gastos, eu ia gastando. Eu nunca fui aquele cara que extrapolei, salvo uma época da minha vida que eu já contei que eu dei uma extrapolada monstra aí. E o que acontece? Quando você faz todo esse planejamento, sua mente trabalha. A mente trabalha inconsciente. Quando você dorme, o inconsciente continua trabalhando. E tem várias pessoas que foram dormindo que descobriram coisas incríveis na vida. Tipo assim, você planejou algo para a semana. Não sei o que você faz, mas vamos dar um exemplo para mim. Bom dia, aqui na Inglaterra já são 9 horas, dia rodando. Ai, a Milene tá lá na Inglaterra. Gratidão, Milene, é muito bom. Até dar um print aqui. Até dar um print para as pessoas verem como tem gente do mundo inteiro. Ó, no Clubhouse, gente, de boa.
Acho que eu já falei com galera para arrebentar de países aí. É muito top isso aqui, né? Então assim, ó, quando você faz o planejamento, sua mente ela fica processando. E aí o que acontece? Às vezes você vai dormir. Por isso que é importante você dormir, às vezes você acordar rapidinho, escrever ou anotar em algum lugar, porque a sacada daquilo que você pensou pode estar ali, naquele sonho, porque ele continua processando o seu inconsciente. E o que é o importante do planejamento? É que a sua mente está ali, ó. Você já mandou para ela. Pô, essa semana eu tenho que fazer isso, 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 isso. Presta atenção numa coisa que eu vou contar para você, como a gente é relapso na vida. Quando você faz um médico, quando você vai no médico, você consulta médico, o que você faz? Você tem que agendar. Por quê? Senão você acaba esquecendo. Mas quando você agenda, olha como que a nossa mente é. Ela não fica te lembrando sozinho, tipo assim, você fala assim, caraca, acho que eu tenho um médico. Aí você olha no calendário e fala, putz, eu já perdi médico, pra você ter ideia. Eu anotei isso no papel, na época era post-it, não tem nenhum aqui. Eu colocava no computador. Até hoje eu faço isso, eu tenho mania de fazer isso. Eu tenho um monte de post-it espalhado. Pra eu lembrar das coisas. Então eu tenho uma certa ordem do post-it. Tem que ter a ordem, que senão você não sabe o que é tanto post-it, onde você sabe o que é o quê. Então, ó, o que eu ainda não fiz está do meu lado esquerdo. O que eu já fiz eu jogo do lado direito. Simples assim. E às vezes do lado direito eu deixo um tempo. Por quê? Porque são frases, são coisas que eu quero continuar vendo para eu mentalizar. E a mente é isso aí. A Musa Carol, seja bem-vinda, Musa. Olha, eu tô ausente lá no Clubhouse esses dias, mas eu vou entrar lá na sua sala, tá? Não tive tempo ainda, muita correria, tô com um projeto novo aí. Olha que legal. Então, quando você mentaliza e você fica olhando, é difícil você esquecer. Por isso que o planejamento, quem não faz, faz. É uma dica que eu dou. Porque sua mente ela vai continuar trabalhando. E olha que engraçado. Na época hoje eu não estou compondo mais como eu estava compondo antes. Mas, às vezes, dormindo, minha esposa se assustava, porque eu levantava para escrever no celular a música. Saía a música inteira. Dá para ter noção de quando a gente é doido ou não? Eu tava dormindo, aí eu vinha a música nítida tocando. Aí eu despertava assim, falei, deixa eu escrever, senão eu vou esquecer. Olha isso, dentro do sonho, eu despertava, porque aquilo ali era importantíssimo. E aí o finado Gugu Liberato, ele falou isso uma vez na entrevista que ele deu. Volta pro... eu vou voltar. Eu prometo, eu tô com 2 salas lá que só por Deus, não tô conseguindo entrar no pessoal, mas eu vou porque nós precisamos fazer o nosso movimento black lá, né? Aquele movimento, meu, tá top demais lá o grupo nosso. E aí, o que aconteceu? O Gugu fala que ele dormia, né, gente? Que agora ele tá no sono eterno. E ele colocava do lado lá da cabeceira da cama um papel com uma caneta. Por quê? Os insights vêm à noite. Você sabia disso ou não? Eu acho que uma galera não sabe a Musa Carol, com certeza. Você sabia disso? Que às vezes aquilo que você tá, o eureka lá, o insight vai vir no seu sonho e você perde, porque você só sonhou e você nem quis saber disso, e depois você não lembra. Você já tentou lembrar de sonho que você fala assim, puta, eu sonhei com um negócio, não consigo lembrar. É assim que é, porque já passou. O consciente já jogou fora, ele já trabalhou. Então ontem, quem não assistiu a live com a minha amiga Lídia, psicóloga lá do Texas, tô importante, hein? Ontem eu fiz uma live caminhando do Texas com a minha amiga Lídia e hoje eu vou fazer com a Cris Anata, que está na Espanha. A gente está assim, tá importante agora. Olha isso, ela deu uma dica legal. Quando você vai dormir, você cata um copo de água, dá um golinho e faz a pergunta para você ter a resposta. Então você dá o golinho à noite antes de dormir, olha que sacada. Isso que estimula a sua mente que ela tem que trabalhar na busca daquela resposta. Essa eu não sabia. Você vê, vivendo e aprendendo. E aí o que vai acontecer? Você vai ter a resposta daquilo que você não consegue ter durante seu dia. Bicíria, isso é bruxaria. Lá atrás a gente seria queimado na cruz, né? Não, isso é neurociência. A nossa mente, ela não para. Você tem noção da ideia disso ou não? Nossa mente é 24 horas trabalhando. E você sabia que 95% da nossa mente é inconsciente? 95%. Nossa, muito. É tudo, na verdade. A gente só 5% que a gente tem o domínio. O resto é inconsciente. Então, quando a gente começa a entender... Eu adoro neurociência, gente. Quando eu fui entender essa cachola, eu fiquei besta. Eu falei, caraca, como a gente perde tempo com coisas que não tem sentido. Então, olha a importância de uma mentalização no início do dia. Façam. Se você ainda não fez, só faz.
Queria saber quem já fez mentalização. Faz assim com o dedinho. Quando acorda, você acorda, toma sua aguinha, não sei qual que é o seu ritual, lava o rosto, escova os dentes, não sei. Mas depois disso, você para fazer sua mentalização, respirando corretamente, para sua mente oxigenar legal. Quem já fez, faz assim, ó. Ou faz, né? Melhor. Quem faz mentalização no início do dia? Dá um joinha só para eu ver aí. E aí, o que acontece? Tudo dentro do dia vai fazer um refresh. Você fala assim, nossa, meu, eu pensei nisso de manhã. Só que você vem de forma positiva. Por quê? Porque você já mentalizou só coisa boa. E aí você não dá tempo de, no meio do caminho, começar a se sabotar com coisas ruins. A sacada é essa. Então, assim, os acordados nasceu para quê? Acordar você que está dormindo acordado. Essa tá hipnótico, assim, ó, um zumbizão. É engraçado, quando eu li sobre mente hipnótica, eu fiquei ali, caraca, bicho, como a gente consegue se sabotar com a gente mesmo, né? Por isso que as pessoas falam, o seu pior inimigo é você mesmo, não é o outro que está à sua frente. É você, porque quem sabota, quem recebe, quem faz tudo é você. E quando você compreende que você tem que estar no controle, aí a coisa muda de figura. E é por isso que é importante demais a gente ter o autoconhecimento para a gente fazer somente aquilo que a gente deseja, não o que o externo emana, e a gente tem que aceitar. Então, a aceitação, ela não é boa, salvo algumas exceções, que a gente aceita porque é cordialidade, mas na maioria das coisas o sim tem que fazer bem para mim, não para o outro. E vamos ao 32º dia dos acordados, e quem está aqui, parabéns, porque não é fácil. A gente buscar, né? A gente ser buscador de conhecimento não é fácil. Por isso que nós vivemos andragogia e não pedagogia. Eu sempre falo isso, né? Sou sócio de uma agência chamada Agência Andragogia Digital. E por que andragogia? Porque a pessoa que vem me procurar no sentido de ela está buscando algo novo. Ela está precisando, ela quer essa informação. E quando você quer algo, você está num outro estágio da vida, que é o de busca. É o estado que você já tem aquela sensação interna que você fez tanta coisa e muita coisa não deu certo e você não entende por quê. A gente às vezes entra naquela vibe louca e fala, puta aquela merda, bicho, por que eu não acerto? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? Se você continuar só fazendo essa pergunta pra você, às vezes você não vai ter a resposta. Às vezes pode ser que você já seja uma pessoa abençoada, que você vai ter uma voz interna falando, por que você está fazendo cagada? Por que você não está conectado com nada? Por que você não respeita as pessoas? Porque você é um monte de coisa. A voz vai falar para você. Aí você fala, puta, eu preciso mudar essa característica. Então, assim, ontem a gente falou algo muito importante, que você tem que ser grato pelas pessoas difíceis que passam pela sua vida. Gratidão. Tem que falar assim, gratidão por essa pessoa ter passado na minha vida. Sabe por quê? Porque é através dessas pessoas que a gente decide o que a gente não quer ser. Porque se você, ó, vou dar um exemplo. Se você não tem, né, a gente sempre fala isso, ó, os opostos se atraem. Na verdade, não é por isso que a gente se atrai. A gente se atrai nas coisas que a gente se conecta, então é do lado positivo. Você já parou para pensar? Você conheceu seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa, a pessoa que você tá aí do seu lado. Foi porque ela estava fazendo um monte de merda e você falou, nossa, essa pessoa é chata pra caramba, tô amando ela agora. Não, não foi. Foi algo que ela fez que te encantou. Então quando a gente atrai por uma pessoa, é pelo lado que combinou. O lado que é o oposto a gente só vai descobrir depois, porque a nossa mente apaixonada, ela cria um estado de fluxo interno tão grande que a gente não enxerga nada. Por isso que a pessoa fala, a pessoa apaixonada fica cega, e ficamos cegos, porque cientificamente comprova que a nossa mente ela faz um a gente chama de flow, a gente em estado de fluxo fica doidona lá. E aí o que acontece? A gente faz loucuras de amor. Fica cego, fica assim, ó. Por que a traição é uma merda? Porque quando você trai e se apaixona, não tem como outra pessoa não descobrir, porque fica escrito em você que algo aconteceu. A pessoa até pode fingir que não tá, que tá só elevando ali, uma hora ela vai pegar e machar na madeira. Então, como é importante a gente lidar com pessoas difíceis. Porque a gente fica analisando e fala, será que eu quero ser soberbo? Gente, eu já lidei com pessoa que eu vou te falar, hein? Eu saía da empresa socando o volante do carro. Eu socava, vocês não têm ideia. Eu batia assim, ó, para eu poder chegar em casa mais leve, para não descontar dentro de casa. Porque quando você está em estado de fúria, quem já assistiu o filme lá, Um Dia de Fúria, você faz merda. Porque você não aguenta tanta coisa que vem de fora te contaminando. Então, eu sempre falei assim, eu trabalhava com o tipo de pessoa que falava,
queria ser essa pessoa. Existem dois tipos de coisas que você tem que entender. A pessoa que você vai admirar e vai modelar, e a pessoa que você não vai admirar, mas você vai modelar o que você não quer. E aí você se torna uma pessoa que é top. Porque você já viu que aquela outra pessoa, ela não tem... Ó, começa por aí, ó. Pessoa soberba. Quem tolera gente soberba? Ninguém gosta. Ciro, você já conviveu? Eu já convivi, já fui. Então eu sei como que é. As pessoas que ficam perto de você é para te bajular pelo cascalho. Quando você não tem o dinheiro, essas pessoas fazem assim, ó. E quem já passou por isso sabe o que eu tô falando. Você tem as pessoas amargas, que se dane que você tem filho, que se dane que você não sei o que, a pessoa não quer nem saber. Ela não tem o problema, por que ela vai assumir o seu? Então ela não tá nem aí, a pessoa fria, aquela pessoa amarga, não tem sentimento mesmo. Aí você fala, puta, eu não quero ser assim. Por quê? Porque isso não me fez bem. Se não fez bem pra mim, eu sei que não vai fazer bem pro outro. Você vê como é uma... Você capta, mas não quero. Então, pum, não vou fazer pro próximo. Aí você tem aquela pessoa rancorosa, né? A pessoa guarda amarga de tudo, não perdoa, é chata pra caramba. E aí você olha de novo e fala, isso eu não quero ser, bicho. Pra que eu vou ser assim? E muitas pessoas falam o seguinte, né? Que aí vem da nossa linhagem, né? Tipo, eu nunca recebi isso, por que eu vou dar? É justamente isso. Se você não recebeu e você está vendo que isso não é legal, não repasse a mesma coisa. Porque senão você vai criar aquele ciclo vicioso, que é o da humanidade. Eu tô falando aqui, já tem 15 minutos. Pessoal, vamos pegar esse aviãozinho. Eu vou fazer isso que eu adoro acordar pessoas, né? E aí você faz o quê? Quando você entende um pouco sobre como lidar com as suas próprias emoções, a gente começa a escolher o que fazer. E o que fazer no sentido de não ser uma pessoa também que vai bater de frente com a outra, mas pelo contrário, no sentido de você lidar com isso de tal forma que você passe a fazer coisas totalmente diferentes. Às vezes você até é uma pessoa já bacana e você só vai potencializar isso. Você potencializa isso e aí a sua vida vai seguir de vento em polpa. Isso é uma realidade. Então, uma coisa que eu aprendi sempre foi olhar as pessoas e ver o melhor e o pior. O pior eu fazia assim, isso nem a pausa. O melhor, legal. Quando que eu acordei para essa questão minha de prosperidade? Eu tinha, 1900, olha, eu sou velho, eu tenho a raiva de falar de data. Deixa eu ver o que o Eduardo escreveu aqui, ó. Tem uma frase do escritor C.W. Lewis que fala, ame as pessoas difíceis, você é uma delas. Exatamente. Porque a gente, é engraçado isso, né? A gente tem tudo isso que a outra pessoa tem. Só que as escolhas cabem a nós. Eu ser soberbo, eu ser uma pessoa antipática, eu ser uma pessoa amarga, eu ser uma pessoa rancorosa. Você é dualidade. Nós, os seres humanos, somos duais, somos duas pessoas. Por isso que a gente fala das vozes internas. E aí quando você... Hoje pra mim é legal, né? Porque esse lado meu, ele é o meu lado que ele não enxerga. Então, às vezes, quando eu preciso conversar, eu já vou aqui, ó. E a mente está ali preparada para me dar a resposta. Miguel, seja bem-vindo. E olha que sacada essa aqui, ó. Quando em 1988, eu entendi de prosperidade com um cara que ele era o 007 dentro da empresa, um cara de vendas top pra caramba. E quando eu fui conversar com esse cara, chamava Luiz, esqueço nunca dele, o cara boyzão. E aí eu fui falar pra ele exatamente o quê? Pô, você tem uma vida da hora. E aí o cara me contou a vida anterior dele, que era uma vida de merda, uma vida de merda. Ele contou a história e falei, cara, não dá pra acreditar, o cara parecia super-homem, bicho. E boyzão, era o cara de vendas da Xerox do Brasil que arrebentava naquela época. Ele ganhava Gol, ele ganhava tudo que era carro que tinha, moto, ele vendia pra arrebentar, o cara era monstro naquilo. E boyzão. E aí eu conversei com ele um dia, eu tinha uns 16 anos, gente. E eu era bem pobre de marré. E aí eu fiquei encantado, falei, caramba, bicho, o cara é boyzão, já tinha BMW, uns negócios doidos assim. E aí ele veio e conversou comigo. Aí eu falei, puta, como eu queria ser igual a esse cara, bicho. Olha que louco, até arrepio de lembrar, bicho. Eu falei, como eu queria ser igual a esse cara. Sabe quando isso bateu? Pau! Você falou, puta que lá merda. Será que eu vou ser igual a esse cara? Quando eu comprei a minha primeira BMW branca, porque era uma coisa que eu mentalizei, não tem como você não chorar. Porque você fala, cacete, velho. Eu tinha 15 para 16 anos, quando eu conversei com alguém que falou umas coisas para mim que bateu pesado dentro de mim. E é o quê? Vai correr atrás da sua vida, porque tudo tá para todo mundo.
mas nem todo mundo quer passar pelo campo de batalha. Essa é a sacada da vida. Então, quando você decide que você não tá nem aí... Ontem tinha uma menina numa sala, queria lembrar o nome dela. Acho que é a Alison. Ela deve ter, acho que uns 26 anos. E ela mora, acho que, salvo engano, ela mora em Miami, salvo engano. Porque ela estava conversando com um grupo de Miami lá. E ela estava nessa transição. Porque assim, bom dia Priscila, bom dia Ruth, bom dia Miguel, sejam bem-vindos. Ela estava nessa transição de o que ela poderia fazer para ela, né, que fosse algo que ela faria sem se preocupar com o entorno, com o que as pessoas iriam pensar. Porque assim, o que ela faz, ela trabalha com o meio ambiente, mas aí ela deu um time aqui no Brasil e foi para lá fazer outras coisas. Salvo engano, startup. E aí, enfim, ela estava, tipo, perdida. A gente falou algumas coisas para ela e eu dei esses relatos e aí deu uma chave interna nela. Modele alguém que você acredite nele. Eu, quando vi aquele cara, eu acreditei de verdade, porque ele era real. Eu não vi na televisão, eu vi o cara, ele trabalhava comigo. Eu trabalhei nessa empresa 2 anos. Biciro, você prosperou lá em 2 anos? Regacei. E eu era office boy. Como assim, Biciro? Você é office boy, regaçou? Regacei. Ó, eu tinha uma grana que, tô na época do Collor, 89, 90, eu tive que tirar meu dinheirinho do banco. E aí eu acabei com meu dinheirinho, né? Mas eu fui muito burro, porque eu era criança, eu não tinha muita ideia ainda de investimentos. Mas o que eu quero dizer? Às vezes, uma pessoa que você para escutar, ela muda todo o seu mindset. Porque a gente é cheio de crença, mas crença que a gente captou de pessoas erradas. E aí quando você dá de cara com alguém que você olha, você fala, putz, eu queria ser igual a essa pessoa. Só que aí detalhe, não se compare a pessoa. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir chegar no... Você imagina, eu chego lá no cara, chamava ele de 007, que era o Luiz. Chegava e falava assim, eu sou o Luiz a partir de hoje. Não dá. Eu só ouvi o que ele disse e ele falou, cara, corre atrás, porque as pessoas... Tudo tá pra todo mundo, mas nem todo mundo quer entrar pro campo de batalha. Aí eu falei, eu trabalhava em 3 empregos. Nessa época. 3. Eu tinha de 15 para 16 anos. E até os 18 eu trabalhei em 3 lugares. Como assim, Ciro? Lá eu trabalhava até as 2. Então eu entrava às 8, 7h30 da manhã na Xerox, na Faria Lima, e saía às 2 da tarde. Depois eu fazia uns bicos, né? E, vendi cachorro quente, eu vendi flor em farol, eu trabalhava em empresa de fazer festa dentro de mansão, que a gente ia com os carrinhos de pipoca, de algodão doce, não tava nem aí. Eu pensava assim, eu preciso ter algo que me leve para frente, que me faça prosperar. Então, eu não tinha essa coisa de, porque hoje eu não vou trabalhar porque é sábado. Eu não tinha, gente. Eu tinha um tio que ele também tinha 3 trabalhos. Ele trabalhava na CESP em mais 2 lugares, a gente não via o cara. Que eu cheguei a morar junto com ele, depois de umas coisas aí que aconteceu na minha vida. E o que aconteceu? Eu olhava aquilo e falava, caramba, o cara já tinha carro, sabe? Aí eu olhava e falava, o segredo tá em você trabalhar sem ficar reclamando. Uma coisa que eu fiz na minha vida, eu sofria quando eu não conseguia trabalhar em mais algum lugar. Porque a legislação brasileira, que é uma merda, né? Ô CLT, aí você não pode por isso, não pode por aquilo. A gente só quer trabalhar, porque a gente quer dar o melhor de nós naqueles momentos que a gente está com aquela energia vital explodindo. É melhor que tá fazendo coisa errada por aí. Mas, né, a gente tem essas limitações dentro do nosso país aqui, infelizmente. Antônia, seja bem-vinda. Quanto tempo, Antônia? Saudades da Antônia. Saudade da Mi também e do João. Então, assim, quando a gente fala sobre prosperar, e eu venho falando desde o hábito, né, que a gente precisa prosperar na vida, é muito importante a gente fazer algumas coisas com a gente. Primeiro, entender todo esse universo que é do autoconhecimento. Depois, entender o que eu posso aplicar dentro desse autoconhecimento e como que eu inicio tudo que eu preciso. Entendeu? E aí entender o quê? O principal, gente, é entender de pessoas. Quando a gente não entende de pessoas, a gente começa a pegar a raiva de um, pega de 2, pega de 3. E a mente sua, presta atenção que eu vou te falar, tá? Por que às vezes você se dá mal dentro da sua casa? Porque para sua mente, o seu chefe é um filho de uma P, beleza? Ou o seu sócio, ou seja, quem for lá que você decidiu colocar a peixa nele. Aí você já começa a reverberar para outra pessoa. Por quê? Porque a sua mente ela fala assim, eu preciso proteger ela de pessoas. Porque eu já vi que ela não gosta de estar com pessoas.
Quando você está dentro da sua casa, você vem, a mente é a mesma. Você não trocou a cabeça, tirou e pôs outra. Não dá. Aí a mente vê a sua esposa, o seu marido, qualquer motivo vai ser motivo. E aí é onde está o problema de você confundir o pessoal com o profissional. E aí nenhum anda, não dá, porque você é a única pessoa. Nós somos uno, com dualidade interna. É muito louco isso. E aí o que eu falo? A pior dor, né, da vida não são, né? A gente brinca que é o tapa, né, na cara, pum, né? A pessoa vem e pau, deu tá face. Isso não é o problema nosso. O nosso problema está nas facadas que a gente leva nas costas. Quando a gente se decepciona com uma pessoa, a gente começa a ser canal de energia de decepções com outras pessoas. E vai esse efeito cascata. Por quê? Porque você já alimentou isso internamente. Fernanda, seja bem-vinda. Então, como fazer, Ciro, para eu não ter esse tipo de coisa? Então, ó, ali atrás de mim tá escrito Pissara ali, eu acho, né? Ó, sempre falo daquilo ali. Gente, você tem noção que isso aí fica anotado não só ali, mas em vários lugares? Porque sempre eu preciso olhar aquilo. Saudade de você, Lúcio, família querida. Gratidão, Antônia. O que acontece? Eu preciso entender de pessoas. Porque nós somos humanos que vivemos com humanos. Tem gente que vive com animal, pra você ter ideia de tão... eu queria morar numa ilha, eu não vou mentir, gente. Chegou uma época... Vocês tomam água quando vocês estão falando? É muito importante. Pra hidratar a corda. Hoje eu vou ter uma live bacana também no fim do dia com a minha amiga Letícia, que ela é de comunicação e voz. Ela define exatamente sua voz, é muito top. Hoje às 19h59. E agora às 7h27 vou estar com uma amiga Cris lá da Espanha, falando sobre maus hábitos. Então se você estiver aqui, pode depois emendar que vai ter outra live 7h27. Uma coisa importante. Quando você entende algumas coisas internas, e isso é sacada, você começa a entender de pessoas, beleza? Chegou uma época que eu estava tão decepcionado com pessoas, vocês não têm ideia do estresse que é isso. E você não sabe, porque você vai virando uma bola de neve. E pessoas começam a falar coisas que você não quer ouvir, aí você, você fala, não aguento mais ouvir vozes. Eu chegava em casa, minha esposa vinha falar comigo, eu falava para ela, hoje não estou muito bom não. E aí o que eu fazia? Eu ia para um lugar que é um quarto que tem aqui, que é o quarto de visita, e me trancava e ficava lá, ó, pensando. E aí um dia eu cheguei para ele e falei, eu queria vender tudo e morar numa ilha. Olha como a gente fica no estado interno. Eu falei para ela com essas palavras, eu não aguento mais ficar com pessoas, bicho. Porque a gente fica sempre projetando o melhor dessas pessoas. Por quê? A gente não tem que fazer isso, mas a gente faz. E aí você vai se decepcionando. E a decepção a gente vai acumulando. E aí você não vai tolerando. Às vezes nem o seu filho você quer abraçar, mas você consegue entender como é muito louco isso? Ó? Às vezes nem seu filho você abraça direito. Porque você está tão decepcionado, a sua mente ela já está assim, ó, tô de saco cheio de pessoas. Porque você acumulou esse sentimento interno. Então, quando a gente toma uma facada nas costas, a gente tomou porque a gente deixou acontecer. Né? A gente sempre fala assim, por que acontecem essas coisas comigo? Porque eu não soube fazer o Pissara ali, ó. Vamos lá, P-S-R-A. Psiro, tá escrito Kairos embaixo, né? Kairos é importante, porque senão não tava nem aqui. Porque aí você fica contando o tempo, né? Porque eu não vou fazer isso por causa do tempo. Eu não vou fazer isso por causa daquilo. E não vale a pena. A gente tem que pensar assim, eu faço o que eu gosto dentro do tempo que Deus me deu, que é o tempo. Para Deus não existe horário, né, gente? Não tem essa coisinha de relógio, não. O tempo, ele é infinito, né? É muito louco isso. Então, quando você começa a se conectar internamente, que é importante, eu uso o relógio por costume quando eu vou pra rua. Porque nem precisava, porque tem no celular, vocês sabem disso, que o relógio é costume, né? Mas não precisa. Eu fico ali contando o tempo. Tem gente que fala, é engraçado. Se você um dia encontrar comigo, você que fica cronometrando o tempo, tá ferrado, nem para. Não para, não. Porque eu vou, às vezes, em alguns lugares. Ontem, por exemplo, estava com uma médica. E ela senta, ela começa a conversar comigo. Gente, de boa. A gente é expert em comportamento humano. A gente é captador de dor das outras pessoas. E a gente, de uma forma sutil, tenta amenizar a dor dessa pessoa. Porque pra gente não é o que você está falando que importa. É o que você não está falando. E aí eu começo a conversar e vou dando umas pitadinhas de coisa.
Se ela não se liga, ela fica mais de 1 hora conversando comigo. Só que ela tem pacientes lá fora. Então eu falo batido. Quando dá uns 15, 20 minutos, eu falo, doutora, é melhor eu ir embora, senão você não vai mais atender ninguém. Nossa, Abicílio, como assim? Você, quando tem um assunto que é importante para a sua vida, você entra em estado de flow. E aí você entra em estado de Kairos. Estado de Kairos, você não fica mais nem olhando no relógio. Eu já fiquei 1h30 em pé conversando com uma pessoa. Pensa na dor que deu na perna. Mas assim, ó, porque eu tô aqui na live, gente, eu tô em pé. Eu tô em pé, eu fico 1 hora aqui em pé. Não é possível como você aguenta. Eu nem lembro. Lembrei agora porque eu tive que falar isso para vocês. Eu não vivo essas coisas do problema mais, do tempo. O tempo é o tempo que eu determino. Quem controla meu tempo, a gestão do meu tempo sou eu. Então, quando eu fiquei meio doido, eu falei, não. A minha esposa falou, cara, você precisa buscar uma solução para isso. Por quê? Não tem sentido, a gente não consegue se desconectar de pessoas. Nós somos conectados, acredite você ou não. Eu não sei qual é a sua dor hoje. Eu não sei como você está se relacionando com as pessoas hoje. Eu não sei se você é cético. Eu não sei se você tem alguma coisa interna que você nem sabe que tem. Eu não sei, mas eu sentia que eu tinha. E aí eu fui buscar pelo autoconhecimento mais profundo, porque eu já tinha feito PNL, já tinha reprogramado algumas coisas, mas ainda assim eu ainda estava engatinhando. E aí eu descobri, olha que louco, eu descobri as crenças que eu vinha alimentando dentro de mim por causa de pessoas erradas. Gente, presta atenção. No mundo você vai ter 2 tipos de pessoas. A que potencializa o bem e aquela que potencializa o mal. Não tem como a gente achar que todas as pessoas vão ser igual. Não tem como. Por isso tem que a esquerda e a direita. Você já entendeu que não precisava disso? Para que tem esquerda e direita? Por que a gente tem que ser achar que um é bom, outro é melhor do que o outro? Porque assim é. Já descobriram que o ser humano ele era dual. Então eles tentaram separar isso. E nós brigamos somente pelo mindset, tá, gente? Esquece classe social, esquece tudo isso aí. Isso aí é baboseira. É só pra gente colocar mais lixo dentro da nossa cabeça. O que te ferra é a dualidade. Vou te falar isso batido. Você pode fazer o curso que você quiser que não vai te falar isso. Mas o que te ferra na vida, o resto é só o conto imaginário para sua mente começar a processar e mentalizar. Mas o que te ferra são 2 coisas. Ou você potencializa o bem ou você potencializa o mal. E aí quando você potencializa muito o bem, você se torna aquela pessoa às vezes que ela aceita tudo. E não é isso. A vida não é de você aceitar as coisas. A vida é de você decidir sobre as coisas. E inteligência emocional não é você absorver as coisas do outro que está falando um monte de merda para você. É você, de uma forma sábia, responder aquilo à altura. Porque tem gente que acha que inteligência emocional é você ficar absorvendo as pessoas. Pelo contrário. A inteligência emocional, ela faz você prestar atenção no que a pessoa não está falando. Porque quando você fala algo, isso também vocês não vão ver em curso nenhum, porque isso é o que defini. Eu chamo de eco, sabe o eco da montanha? Quando a pessoa te fala algo, é o eco interno. Eco, não ego. É o eco, reverberando dentro dela. Por isso que as pessoas falam, aquela pessoa só falou, ela descreveu ela. Ela descreveu ela somente. E você está recepcionando o lixo que ela é. É. Por quê? Você é um caminhão de lixo? Não. Só que a gente às vezes se faz esse caminhão de lixo. E sai durante o dia recolhendo o lixo dos outros. Fala a verdade, você já ouviu isso na sua vida? Você sai recolhendo o lixo dos outros porque você não sabe recepcionar, você não sabe usar o psar. E aí você precisa entender algumas coisas disso, para você não errar. Aí quando você acerta, você fala, consigo mudar o mundo. Olha, hoje eu fico o tempo inteiro conversando com pessoas. Aí eu faço mentoria, eu faço live. Às vezes eu faço curso com um monte de gente. Eu amo estar com pessoas. Porque agora eu sei a dor delas, porque eu também tinha essa dor. E a gente quando conversa sobre isso, é muito engraçado. Que hoje eu tenho amigos psicólogos, psicoterapeuta. Eu tenho vários amigos nessa área da ciência. E qual que é a sacada? As pessoas tentam criar uma coisa que não existe. As inimizades entre as pessoas. A televisão, gente, ó, não quebra não. Não quebra não, precisa quebrar. Porque dá pra você assistir coisas decentes dentro da televisão. Sai dessa vibe louca de ficar assistindo TV aberta. Eu assisti tanto isso na minha vida.
Eu já tive pessoas no caminho que falaram pra mim, cara, para de ver televisão aberta, porque você tá totalmente louco. Você começa a fazer umas coisas que a televisão, não, porque não pode, porque... Ô, gente, na boa, eu fui na médica ontem, meu, tranquilo, a pessoa senta na mesa, tá com a máscara e tal. Eu fui no médico esses dias com os meus filhos, eu achei o cara um demente. O cara, primeiro que ele ficava distante da gente gigante, não podia entrar com a criança. Quem já, criança, 7 anos, ele quer entrar junto com alguém. Ele não quer entrar sozinho. E a gente também não quer deixar, né, gente? Aí entrou, ficou lá, parado, ele ia lá, tudo que ele fazia, ele catava um papel, ele ia lá, catava álcool. Certeza que ele vê TV aberta. Certeza que ele vê TV aberta. Sabe por quê? Porque você fica acumulando lixo dentro da cabeça. Lixo o tempo inteiro. Aí o que você faz? Você vira o caminhão de lixo. E caminhão de lixo serve para quê? Para recolher dejetos, coisas podres. E você não precisa fazer isso. A gente sabe que existe o problema do Covid. Estamos na pandemia ainda. Uma hora fecha, uma hora é vermelho, eu nem sei. Eu saio à rua, quando eu preciso sair, eu só acho estranho. Porque eu vejo umas coisas ainda que eu falo, caraca, eu tô na rua, tô no ar livre, eu tô sem máscara, tô nem aí, não tem ninguém perto de mim. Aí você olha lá longe, o pessoal com máscara, se precisa, ó, se bobear, põe até burca. Qual que é a lógica disso? A pessoa ela tá vendo coisa o tempo inteiro, por isso que ela tá desesperada. E aí quando você vai lidar com o ser humano, é a mesma coisa. Você sabe entender o próximo quando você se conhece. E todas as vezes a gente fala o seguinte, é porque a reclamação de sempre é essa. É porque minha namorada, é porque meu namorado, meu marido, porque meu chefe, é porque eles não sei o que, eles tinham que mudar. A mudança que você procura no outro, ela tem que ocorrer em você primeiro. Se eu não mudasse como pessoa, eu não estaria aqui. Não é o outro. Não foi por causa do meu chefe lá que eu tinha um doido. Eu falei ontem, acho que no Clubhouse. Se eu tivesse uma arma, eu matava ele. Ciro, você está falando isso metaforicamente? Não, verdadeiramente. Não é metafórico, não. Porque o cara era um puta de um cara chato do cacete, velho. Então ele atormentava ao ponto de você ficar com enxaqueca. Meu, era muito louco isso aí. E o que você tem que fazer? Era só saber recepcionar, usar o Psar, mas eu não sabia, né? Fui saber isso depois que existia, depois de tempo, eu já tinha saído de lá, já estava vivendo num momento de paz em transição com outras pessoas. Então, pelo caminho, quando você vier andando, eu dei essa dica já, ó. Não receba todas as emoções. Ciro, tenta explicar essa questão das emoções que eu acho estranho. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui agora. Não sei quem você é aí do outro lado. Mas presta atenção no que eu vou fazer. Tipo, carinha de ser vergonha, não. Você já recepcionou alguma coisa. Isso é emoção. É aquilo que você recepciona. O que você criou no seu pensamento quando eu faço isso? O garanhão da madrugada, né? Ó. Você consegue entender que você recepcionou alguma coisa. Você falou, nossa, o cara é sensual, nossa, se eu pegasse, nossa. Você vê, ó, você criou um pensamento. É isso que você tem que evitar. Quando você vê alguém fazendo alguma coisa, é só fazendo alguma coisa, ó. E aí? O que tem? Não significa nada isso. Só que a gente imagina as coisas. Então, tudo que você recepciona, você vai criar um pensamento, que aí vai virar esse sentimento, aí você tem uma tomada de ação. Nas baladas, quem era de balada sabe disso. A gente tava lá distante, lá assim, né? E é engraçado, na balada é todo mundo com o braço assim, né, o homem. Só pra mostrar os músculos assim, tá, gente? Porque quando você faz isso, amplia o braço pra quem tem o braço murcho. Eu não tô com o braço murcho, não preciso, não muda nada. Mas, eu fiz propaganda ainda que eu tô bem. 47 anos, tá bom, né? E aí você fica lá na balada assim, ó. Aí passa a gatinha, aí você faz assim, ó. Aí a menina já olha, ele gostou de mim. Ó, ela criou um pensamento que eu já gostei dela. E qual que é a ação? Ou ela vai vir, ou ela vai fingir, né? Que, eu sou difícil. E aí eu tenho a tomada de ação, porque eu já captei tudo. Eu falei, opa, essa tá no papo. Às vezes a menina só olhou porque me achou parecido com o irmão, com o pai dela. Tipo, ela passou, olhou, aí eu fiz assim pra ela, aí ela falou, parece meu pai. O pensamento dela não foi o que você achou que era. E por que o cara fica puto? O sim, ó, vocês vão entender isso bem. Você vê uma menina, e aí você vai lá e joga o famoso chaveco nela na balada. A menina, você criou o sim. Sabe aquele tal do sim? Que a mulher fala não e o homem é sim? Foi porque ele recepcionou essa merda errada. Por isso que dá essas bosta aí do cara violentar as meninas. Porque ele recepcionou isso errado.
Não, mas ela deu bola pra mim. Não, porque, gente, ela não deu nada. Ela simplesmente agiu de uma forma que você recepcionou isso. Você consegue entender como é importante? Quando seu filho vem falar com você, de 6, 7, 10, 12 anos, presta atenção no que ele não está falando. Porque o que não está falando que você tem que captar. Porque às vezes ele chega ali, ele chega meio inquieto. E aí você fala aí, filhão, o que você quer falar? E você, rindo já, pra ele ficar, meu pai tá de boa. Porque senão, você já fala assim, o que foi, menino? Imagina meu pai era assim, né? Você chegava do rachonão e ele, o que foi, menino? Aí você já falava, nada não, pai. Já mudava até o... Quebrei o braço uma vez, bicho, e meu pai era bravo pra caramba. Eu falei, não vou chegar em casa chorando, eu com o braço quebrado. O que eu fiz? Acho que ninguém sabe disso da minha família. Vocês veem a live, eles vão descobrir agora. Meu pai falava, se apanhar na rua e chegar chorando, apanha de novo. Se machucou na rua, se vira na rua. Então, o que aconteceu? Eu quebrei o braço. Aí eu eu saí do lugar, andei uns 20 minutos para chegar em casa com o braço quebrado. E aí eu cheguei em casa, fui no banheiro e fingi que caí dentro do banheiro, para poder meu pai não ficar bravo. Você consegue entender que ele recepcionava as coisas dentro do estado dele? Então, assim, não mandei estar na rua, não mandei trazer problema. Então, você tem que escutar, às vezes, o que seu filho está falando, porque às vezes ele tem algo importante para te dizer e você não está prestando atenção. Sua mulher, seu marido, as pessoas que estão do seu lado, se você tem funcionários, a mesma coisa. Eu procuro fazer reunião, né, toda semana. Tem gente que não faz reunião nunca. Eu não consigo entender essas pessoas, de verdade. A pessoa não faz reunião. Tipo assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Gente, a gente precisa, com a família, quando eu casei com a minha esposa, nós fazemos um balanço mensal. E eu sentava na mesa, ela na minha frente, e eu falava, e aí, como é que foi esse mês? Durante um ano a gente fez isso. Por quê? Eu falava para ela, aponta o que você não gostou de mim, que eu vou apontar o que eu não gostei de você. E a gente sentava e fazia um feedback. Eu ia falar para ela, eu não gostei disso. Imagina, casei, não tinha esse costume. Aí eu te pergunto, você trabalha em empresa, que é aquelas empresas lá, principalmente pequenas empresas, tem gente que tem uma mente, né, cética aí, que são os mindset fixos. Não fazem reunião com os funcionários. Os funcionários não sabem o que está acontecendo na sua vida. Na pandemia, eu reunia com as minhas colaboradoras e eu explicava passo a passo dos acontecimentos. Quando eu dispensei para casa, era no WhatsApp semanal. Meninas, está tudo certo, não sei o que, o governo, o plano é esse, agora não sei o que. O tempo inteiro comunicando elas, o tempo inteiro. Quando voltou em julho, eu fui lá todas as semanas e falava, meninas, assim, até o dia de fechar a empresa. Então elas já sabiam de tudo, elas já tinham se planejado. Sabe por quê, gente? Pelo amor de Deus, a pessoa tem a vida dela. Se eu não comunico o que está acontecendo, ela é pega de surpresa. Isso é a política de várias empresas, te pegar de surpresa. Por quê? Porque eu não quero dor de cabeça. Contrate pessoas com técnicas. RH é bom dentro de empresa? Mas não funciona. Eu já trabalhei em várias empresas. O RH pelo RH interno, ele já está contaminado também. Porque o RH ele é subordinado a uma diretoria. E ele vai fazer o que a diretoria pede para o RH. Quando a empresa vem de fora, não. Então, o que hoje você consegue fazer? Você consegue pegar as empresas que administram. Você tem coaches que fazem isso, que são os treinamentos internos. E aí você se livra dessa carga que você precisa ter, de assumir para você algo que não é para você assumir. Então, Lu, bom dia, chegou no final, tá quase acabando, Lu, mas seja bem-vinda, aproveita os últimos minutinhos. Vocês conseguem entender que a vida, não adianta você, se você for o Lúcio lá de trás, esquece isso aí, porque você está errado, ou você está errada, desculpa te falar isso, mas você tem que conviver com pessoas. E eu sou uma pessoa de verdade, você vai me encontrar na rua um dia, você vai ver. Eu, sem máscara, é claro, né? Eu tô de sorriso fora. Eu cumprimento todo mundo, em qualquer lugar. Desde a menina de limpeza, até porque eu tive uma empresa com essas meninas e eu me divertia com elas. Porque eu já vim daquela vida, eu sei como é que é. E elas falavam assim, me chamavam de doutor, por causa que eu sou advogado, estou ainda, né? Olha que sacada. Eu conversava com elas de igual, eu sentava na mesa, eu não tava nem aí, sabe por quê? Porque, somos todos iguais. Sabe quem é a única pessoa diferente da gente? É Deus. Então ninguém é melhor do que ninguém. E aquele ditado é verdade, ó. Você vai feder igual o outro. Você vai pro mesmo buraco ou vai ser queimado. Então não tem diferença na hora da partida, nem na hora da chegada. E por que no inteirinho do processo você quer ser melhor que o outro? E é tão recorrente isso, que nos grupos lá do Clubhouse, a pessoa entra, a gente sobe ela da plateia pro palco.
E o que acontece? A pessoa sobe e fala assim, o microfone é seu, pode falar o que você quer. Aí a pessoa fala, não tem muito para agregar. Olha isso, como é cheio de crença. Eu não tenho nada para agregar, vocês são tudo expert aqui dentro. A pessoa ela já se coloca no estado de inferioridade. Gente, presta atenção, ninguém é melhor do que ninguém. Cada um tem algo para transbordar na vida do outro. A vida é do servir com o que você tem. Você pode falar o que você quiser. Quantas pessoas você ajudou dentro da pandemia? Você comprou uma cesta básica? Você deu uma colher de açúcar para alguém? Você fez algo por alguém? Não, sabe por quê? Às vezes você não fez? Porque você fica com essa cabeça pensando assim, mas eu não tenho tanto para ajudar, não precisa de tanto. É o pouco. Eu dentro da pandemia, eu fiz exatas 60 lives todo dia, segunda a domingo, com 60 empresários diferentes, só doando para eles toda a informação que eles precisavam para não se ferrar dentro da pandemia. E muitos me agradecem até hoje, porque eu tinha já passado por algo similar numa outra crise. Então eu sabia o que era uma emergência, uma reserva emergencial. E as pessoas não sabem o que é isso. Você tem que tomar cuidado porque a pandemia continua. A crise ainda não está acontecendo. Vai acontecer pós-pandemia. A pergunta que eu te faço, você está fazendo uma reserva emergencial? Assiste o desenho do Pica-Pau e veja as formiguinhas que você vai entender o que eu estou falando. Se você não fizer nada agora para que você crie uma reserva, quando chegar a crise, você pode se surpreender e aí é tarde demais, você vai ser que nem o Pica-Pau daquele desenho ó. Quem não coloca no Google assim, ó, Pica-Pau e as formigas. Vocês vão entender como é que é a reserva emergencial. As formigas, elas se preparam para o inverno. Passa onde tem formigueira, elas estão carregando. Gente, elas carregam se bombear isso aqui nas costas. A força da bicha é fogo. Por quê? Porque ela sabe que ela precisa se preparar para o inverno. Aí o Pica-Pau fica lá, ó, tomando o suquinho dele na rede, nem aí. Quando chega o inverno, o que acontece no inverno? Dá mais fome. Olha essa analogia, dá mais fome no inverno. Só que você se preparou para isso? Não. E aí o que acontece? Você se ferra. Por que no início da pandemia foi uma galera pro mercado, aquela coisa Walking Dead? Porque as pessoas falaram, se faltar comida, ferrou. Faltar não faltou não. Mas se você calcular de abril para março, que vai fazer um ano, aquilo que você pagava R$1, você está pagando 5. E quem faz mercado sabe disso. E eu sei porque chega na minha fatura eu falo, Jesus, o que eu comprei dessa vez? Nada, as mesmas coisas. Então tudo subiu. A pergunta é, o que você está fazendo para você se preparar para a crise? Porque a crise está chegando. A hora que esse governo falar, acabou a pandemia, agora vamos para a crise. Aí aumento de impostos, aí vai acontecer um monte de desemprego. É tanta coisa que vai acontecer que se você não estiver preparado, você vai ser uma das pessoas que vai fazer merda. E eu vejo o tempo inteiro, quando eu converso com pessoas, aquela pessoa propícia de fazer uma merda. E a merda que eu tô falando, você já sabe qual é. Então, ó, se prepare, você precisa ter uma reserva. Mas como, Biciro, eu vou ter uma reserva? Não pague as coisas que você pode postergar. Ai, Biciro, mas eu vou ficar com o nome sujo. O seu nome não é importante. Essa crença maldita que os pais da gente falaram pra gente, o seu nome é importante, seu nome não é importante, não, a sua vida é importante. Porque não vale nada seu nome se você não tiver o que comer. Pergunta pro mendigo se o nome dele é importante. Você nem sabe o nome dele. Consegue entender? É pesado isso que eu falei, mas essa é a realidade. As pessoas se preocupam com coisas de crença e não com a realidade. Então, se você hoje está gastando dinheiro que você nem sabe se vai ter lá na frente, se preocupe, porque a crise vai chegar. E aí você vai entender o que é lidar com pessoas se você não está lidando. Porque aí as pessoas sem dinheiro, elas criam um estado interno de fúria, estado interno de guerra, porque a sua mente, ela só tem duas coisas internas dela ali. Ou ela avança ou ela recua. Mas na hora que você precisa de falar entre a minha vida e a sua, a pessoa vai escolher a dela. E até o Código Penal protege isso, né? Entre a minha vida e a de alguém, eu posso tirar a vida daquela pessoa. Olha como é muito louco. A lei te dá essa possibilidade. Então, tem que estar preparado. E você está preparado como? Quando você está com o seu autoconhecimento aflorado. Você trouxe para fora aquilo que é o mais importante, que está dentro de você. E por isso, mais uma vez eu vou falar, e eu vou terminar a live, e amanhã a gente volta às 5h60, para você o seguinte: a vida é o seu bem mais importante, protegida pela Constituição Federal.
tirar a vida de alguém te leva para prisão. Mas não a primeira vez, tá? Tem todo um negócio do Código Penal aí. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: o seu bem maior é a vida. Se você está respirando, já agradeça. Agora, feche os olhinhos e fala: Deus, obrigado. E continue respirando. E amanhã, às 5h60, eu estou aqui de volta. E talvez, amanhã é o 33º dia, eu não sei se essa semana ou a semana que vem vai acontecer algo diferente. Pode ser, foi feita uma enquete, mas as pessoas escolheram que ficasse pela manhã. Vocês gostam de sofrer, né? É gostoso pela manhã, gente, a gente está com energia vital. Mas olha isso, daqui a pouquinho, às 7h27, eu vou estar com a minha amiga Cris Anata, falando direto da Espanha. Vamos falar dos maus hábitos, porque ela tem uma outra visão, porque ela utiliza de umas outras técnicas, do altruísmo, né? E é muito legal isso aí. E hoje, às 19h59, eu vou estar com a minha amiga Letícia, falando de comunicação e voz. E é muito importante as lives. E para quem está no Clubhouse, eu estou navegando pelo Clubhouse. Agora, às 7h15, a gente vai ter a sala Os Ativadores de Propósito. E só vocês irem lá procurar Ativadores de Propósito, você vai achar o Biciro, mais a Kelly, mais a Rose. Então, a gratidão por mais esse dia. Tenha uma excelente quarta-feira. Nem sei se é quarta, chutei, pessoal, porque agora que eu lembrei, eu falei que dia que é hoje mesmo, acho que é quarta, né? Então, ó, tenha uma excelente quarta-feira. É quarta hoje, pessoal? Não sei. Tô meio doido hoje, não sei, não tenho o calendário aqui perto. Oi, tudo bem? Ah, chegou no final da live, mas tá bom também. O importante é ter entrado, né? Então, pessoal, amanhã, 5h60. E para quem não sabe, o 60 é de 1h, então às 6h da manhã a gente está de volta. Gratidão, até mais.